Olá, caros alunos, tudo bem? Pronto para mais uma aula cheia de conteúdos, informações importantíssimas para um melhor entendimento e compreensão da importância e da grandiosidade dessa maravilhosa profissão técnico de segurança de trabalho? Então vamos lá! Essa é a nossa última videoaula. Contudo, devemos manter o diálogo sobre as possíveis dúvidas geradas ao longo do estudo da nossa disciplina. Para isso, foi criado o Fórum Tira Dúvidas, onde deverão ser postadas os seus questionamentos e as opiniões para que possamos obter um ótimo rendimento sobre o conteúdo estudado. Nessa nossa quarta aula, abordaremos os seguintes temas: sistemas de segurança, proteção, sistema de segurança, dispositivo de segurança, comando bimanual, segurança imprensa e equipamentos similares. Caros cursistas, até esse momento, verificamos as características e os conceitos pertinentes e também relevantes sobre as máquinas e equipamentos, correlacionando os procedimentos e diretrizes necessárias para a elaboração de um bom planejamento na busca pela eliminação ou o controle dos riscos originados pelas operações com os equipamentos e também com as máquinas nas indústrias. Verificamos também os métodos e normas que os trabalhadores deverão observar e seguir para uma boa operação dos equipamentos de transporte e também as ferramentas manuais e motorizadas. Agora, caros cursistas, neste momento, você aprenderá o que são sistemas de segurança de máquinas e equipamentos. E conhecerá alguns dos elementos básicos que os compõem. Ao final dessa aula, você será capaz de reconhecer os tipos básicos de proteção existentes, assim como a sua finalidade na prevenção de acidentes com maquinaria. Para que você possa entender o que são sistemas de segurança, vejamos o que diz o item 12.38 da norma regulamentadora 12. As zonas de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistema de segurança, caracterizados por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados, que garantam proteção à saúde e à integridade física dos trabalhadores. Com base no que foi exposto, podemos dizer que o sistema de segurança instalados nas zonas de perigo das máquinas e dos equipamentos tem como objetivo evitar que as mãos ou qualquer outra parte do corpo dos trabalhadores entrem em contato com os pontos agressivos da maquinaria. Agora será ilustrado um exemplo de proteção. A figura em questão ilustra um exemplo de uma proteção que tem por finalidade evitar o contato com as polias, correias e engrenagens. Para dar sequência ao nosso estudo, vejamos agora alguns dos elementos que compõem um sistema de segurança. O primeiro elemento que iremos estudar será a proteção tipo barreira, sendo um anteparo que se impõe entre o perigo e o operador, de modo a garantir a segurança na operação. Este tipo de dispositivo é empregado quando não há necessidade de que o operador intervenha na parte interna, onde o perigo está localizado. Dessa forma, o perigo fica confinado pela barreira. Esse tipo de proteção pode ser construído em chapa de metal, tela metálica, barras de metal ou qualquer outro material resistente o bastante para suportar qualquer impacto que venha a receber.
Outro tipo de elemento que compõe o sistema de segurança é a proteção fixa. De acordo com a NBR-NM 213-1, de janeiro de 2000, que trata de segurança de máquinas, conceitos fundamentais, princípios gerais de projeto, na parte 1, diz que terminologia básica e metodologia. A proteção fixa é aquela mantida em sua posição, isto é, fechada, seja por maneira permanente, por exemplo, soldagem, ou por meio de elementos de fixação, parafusos, porcas, que só permitem que o protetor seja removido ou aberto com o auxílio de uma ferramenta. A figura em questão exemplifica um tipo de proteção fixa, onde as aplicações mais comuns dessa proteção são para isolar perigos típicos dos mecanismos de transmissão de força, movimento e de outras partes móveis, como polias, engrenagens e eixos. Verificamos também que há um tipo de elemento denominado proteção móvel. A proteção móvel é aquela que se pode abrir sem utilizar a ferramenta e que geralmente é ligada por elementos mecânicos, por exemplo, por meio de dobradiças. A estrutura da máquina ou o elemento fixo próximo, pela NBR 213-1, outro elemento de proteção é a proteção com intertravamento, que de acordo com essa mesma norma NBR 213-1, é a proteção associada a um dispositivo de intertravamento, de modo que as funções perigosas da máquina, cobertas pela proteção, não podem operar enquanto a proteção não estiver fechada. Se a proteção é aberta durante a operação das funções perigosas da máquina, é dado um comando de desligamento. Desde que a proteção esteja fechada, as funções perigosas da máquina coberta pela proteção podem operar. Mas o fechamento da proteção não inicia por si só a operação de tais funções. Essa proteção se difere de um outro tipo, que é a proteção de intertravamento com bloqueio, onde a NBR 213-1 define como sendo a proteção associada a um dispositivo de intertravamento e também um dispositivo de bloqueio, tal que as funções perigosas da máquina coberta pelas proteções não podem operar enquanto o protetor não estiver fechado e bloqueado. Também diz que o protetor permanece bloqueado na posição de fechado até que tenha desaparecido o risco de ferimento devido às funções perigosas da máquina. Quando o protetor está bloqueado na posição de fechado, as funções perigosas da máquina podem operar, mas o fechamento e o bloqueio do protetor não iniciam por si só próprios à operação de tais funções. Para um melhor entendimento sobre esse tipo de proteção, será apresentado e também exemplificado alguns dispositivos utilizados para a proteção intertravada com bloqueio. A figura em questão mostra modelos de chave de segurança com bloqueio, que são exemplos de dispositivos de intertravamento com bloqueio. Essas chaves possuem um mecanismo de bloqueio, atuando por solenoide, que impede a abertura de uma determinada porta. Assim, elas evitam o acesso à área de risco, como o interior de máquinas ou zonas de ação de robôs, enquanto o movimento perigoso não estiver completamente cessado. Verificamos que há diversos elementos e métodos utilizados para a proteção dos sistemas.
buscando sempre a segurança dos trabalhadores envolvidos nas atividades e também para a proteção dos patrimônios da empresa. Nesse sentido, é evidenciado que os procedimentos e as ações não são feitos sem um planejamento, ou mesmo seguidos por normas, pois há uma norma que dá diretrizes e embasamento para um bom planejamento e execução das ações de segurança através das proteções. A norma que relaciona procedimentos ao sistema de segurança é a norma regulamentadora 12, onde nesse momento serão apresentados alguns dos tipos da NR12 que abordam o sistema de segurança, em particular as proteções. Os itens da NR12 correlacionados a sistemas de segurança, nós vemos que no item 12.44, a proteção deve ser móvel quando o acesso a uma zona de perigo for requerido, uma ou mais vezes por turno de trabalho, observando-se que a proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento, quando sua abertura não possibilitar o acesso à zona de perigo, antes da eliminação do risco. E, no ponto B, a proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento com bloqueio, quando sua abertura possibilitar o acesso à zona de perigo, antes da eliminação do risco. Já no item 12.49, fala que as proteções devem ser projetadas e construídas de modo a atender aos seguintes requisitos de segurança. No A, cumprir suas funções apropriadamente durante a vida útil da máquina, ou possibilitar a reposição de partes deterioradas ou danificadas. No item B, ser constituídas de materiais resistentes e adequados à contenção de projeção de peças, materiais e partículas. No item C, nós vemos que a fixação firme e garantia de estabilidade e resistência mecânica compatível com os esforços requeridos. No D, não criar pontos de esmagamento ou agarramento com partes da máquina ou com outras proteções. Não possuir extremidades e arestas, cortantes ou outras saliências perigosas. Resistir às condições ambientais do local onde estão instalados. Impedir que possam ser burladas. Proporcionar condições de higiene e limpeza. Impedir o acesso à zona de perigo. E também ter seus dispositivos de intertravamento projetados adequadamente contra sujidade, poeira e corrosão, se necessário. Deverá também ter ação positiva, ou seja, atuação de modo positivo e, por último, não acarretar riscos adicionais. Agora que você já conheceu o que são sistemas de segurança, vamos fazer uma relação dos conteúdos vistos nesta aula com os das aulas anteriores, apresentando outros itens importantes da NR12. No item 12.47, fala que as transmissões de força e os componentes móveis a elas, interligados, acessíveis ou expostos, devem possuir proteções fixas ou móveis com dispositivos de intertravamento que impeçam o acesso por pessoas ou lados. No item 12.47, o eixo cardan deve possuir proteção adequada, em perfeito estado de conservação, em toda a sua extensão, fixada na tomada de força da máquina, desde a cruzeta até o acoplamento do implemento ou equipamento.
Caros cursistas, verificamos os conceitos e tipos de métodos de proteção envolvidos no sistema de segurança. Agora, nesse momento, nós enfatizaremos as características dos dispositivos de segurança e apresentaremos alguns dos mais aplicados na indústria. Iremos analisar agora o que a norma regulamentadora 12 define sobre os dispositivos de segurança. Os dispositivos de segurança no item 12.42 fala que, para fins de aplicações desta norma, consideram-se dispositivo de segurança os componentes que, por si só ou interligados ou associados a proteções, reduzam os riscos de acidentes e de outros agravos à saúde, sendo classificados em: no A, comandos elétricos ou interfaces de segurança, dispositivos responsáveis por realizar o monitoramento que verificam a interligação, posição e funcionamento de outros dispositivos de segurança. E ainda impedem a ocorrência de falha que provoque a perda da função de segurança, como relés de segurança, controladores confiáveis de segurança e controladores lógicos programáveis, o CLP. No B, no item B, nós vemos os dispositivos de intertravamento, chaves de segurança eletromagnéticas, com ação e ruptura positiva, magnéticas e eletrônicas, codificadas, optoeletrônicas, sensores indutivos de segurança e outros dispositivos de segurança que possuem a finalidade de impedir o funcionamento de elementos da máquina sob condições específicas. No item C, podemos analisar que os sensores de segurança são aqueles dispositivos detectores de presença mecânicos e não mecânicos que atuam quando uma pessoa ou parte de seu corpo adentra a zona de perigo de uma máquina ou de um equipamento, enviando um sinal para interromper ou impedir o início da função perigosa, como cortinas de luz, detectores de presença optoeletrônicos, lasers de múltiplos feixes, barreiras ópticas, monitores de áreas ou scanners, batentes, tapetes e sensores de posição. No item D, verificamos mais um item, são as válvulas e blocos de segurança, ou sistemas pneumáticos e hidráulicos da mesma eficácia. No item E, são os dispositivos mecânicos como dispositivos de retenção, limitadores, separadores, empurradores, inibidores, defletores e retráteis. E também, por fim, nós vemos os dispositivos de validação. São aqueles dispositivos suplementares de comando, operados manualmente que, quando aplicados de modo permanente, habilitam o dispositivo de acionamento, como chaves seletoras, bloqueáveis e dispositivos bloqueáveis. Verificamos que há inúmeras quantidades de dispositivos de segurança existentes. Contudo, será apresentado apenas alguns deles, que pertencem ao grupo de sensores de segurança. Os sensores de segurança que serão aqui apresentados são compostos de emissores e receptores de radiação infravermelha, que formam, dependendo da sua aplicação, barreiras ou cortinas de luz. Conforme vimos no item 12.42 da NR12, e que vale a pena novamente ressaltar, a finalidade desses dispositivos é impedir que as pessoas adentrem um recinto que contém equipamentos ligados e introduzam mãos ou outras partes do corpo em pontos perigosos da máquina. Assim, ao se detectar pela interrupção de um dos feixes de luz a presença de uma pessoa na área protegida, corta-se a energia do equipamento, parando-o antes que a pessoa atinja a zona perigosa.
A imagem em questão exemplifica um modelo de procedimentos de segurança utilizando os dispositivos chamados de sensores de segurança, onde nesse caso específico, se analisarmos com precisão, estão realizando uma barreira contra a entrada de pessoas involuntariamente, pois caso alguém ou alguma coisa passar no campo sensorial desses sensores, o sistema de proteção irá acionar e parar o funcionamento da operação, impossibilitando assim que haja algum acidente. Além desse sistema, utilizando sensores de presença, sensores ópticos ou mesmo sensores sônicos, há também a utilização com eficiência de um outro dispositivo muito satisfatório na busca por prevenção de acidentes ou mesmo eliminação dos riscos aos trabalhadores. Nesse momento, agora, nós iremos analisar as características do sistema de comando bimanual, que, pela definição, comando bimanual é um dispositivo de acionamento de máquinas e equipamentos que tem como objetivo manter as duas mãos do operador ocupadas e fora da área de perigo, durante a etapa crítica da operação. Na imagem, podemos verificar uma prensa que é acionada com o dispositivo bimanual, onde é necessário que o operador esteja com as duas mãos no local de acionamento, para que assim impossibilite que haja um acidente ocorrido pela falta de atenção do trabalhador em acionar e levar a mão na prensa. Caso o trabalhador retire uma das mãos, o equipamento irá parar o funcionamento. Os comandos bimanuais podem estar fixados na máquina ou instalados em pedestais. Uma vantagem dos pedestais é que eles podem ter regulagem de altura, favorecendo o lado ergonômico da operação. No entanto, é importante ressaltar que, independente da operação em que são empregados, os comandos bimanuais devem atender às seguintes exigências. A distância entre os botões de acionamento não devem permitir que ambos sejam alcançados com uma só mão ou com o auxílio de antebraço. Um só botão não pode acionar o ciclo da máquina, estando o outro travado. O ciclo operacional da máquina só deve ser iniciado com ambos os botões acionados, simultaneamente. Para a garantia da segurança nessa simultaneidade, só é permitida uma defasagem máxima de 0,5 segundos de acionamento dos botões. A distância entre o comando e o ponto de operação deve ser determinada de tal forma que as mãos não tenham tempo de chegar ao ponto perigoso. Em complemento ao que se foi exposto, vejamos o que o item 12.24 da NR12 diz a respeito dos dispositivos de acionamento em geral, mas que também se aplica ao comando bimanual. No item 12.24, relata-se que os dispositivos de partida, acionamento e parada das máquinas devem ser projetados, selecionados e instalados de modo que não se localizem em suas zonas perigosas, possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra pessoa que não seja operador, impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por qualquer outra forma acidental. Não acarretem riscos acidentais e, por fim, não possam ser burlados. É importante que você estude as normas regulamentadoras e as demais normas técnicas
para que você tenha uma ótima formação e seja um profissional reconhecido pelo mercado de trabalho, pois o estudo nunca é muito e o conhecimento nunca é pleno. Sempre haverá algo que devemos conhecer ou mesmo melhorar. Assim, façamos uma revisão nas normas regulamentadoras para embasarem os seus conhecimentos ou mesmo sanar as suas dúvidas. Por fim, iremos analisar agora os conceitos e procedimentos para a segurança em prensas e equipamentos similares, pois essa família de equipamentos é responsável de inúmeras mortes todos os anos em indústrias e empresas dos ramos. Vamos verificar os conceitos de segurança no trabalho com prensa e equipamentos similares, tendo como base o anexo 8 da NR12. Com os conceitos a serem estudados nesta aula, você será capaz de compreender quais são os riscos gerais envolvidos com esta família de equipamentos e como adotar medidas de segurança para a proteção dos trabalhadores. De acordo com a definição da NR12, as prensas são máquinas utilizadas na conformação e corte de materiais diversos, nos quais os movimentos do martelo, a punção, é proveniente de um sistema hidráulico ou pneumático, cilindro hidráulico ou pneumático, ou de um sistema mecânico, em que o movimento rotativo se transforma em linear por meio de sistemas de bielas, manivelas, conjunto de alavancas ou fusos. Para que você possa melhor compreender como funciona uma prensa e quais são os seus principais riscos, precisamos inicialmente apresentar algumas definições do anexo 8 da NR12, que trata de prensas e similares. No item 1.1, diz que as prensas são divididas em mecânicas excêntricas de engate por chaveta ou acoplamento equivalentes, mecânicas excêntricas com freio ou embreagens. Também temos de fricção com acionamento por fusos. Temos também as prensas servoacionadas, as hidráulicas, as pneumáticas, as hidropneumáticas e também outros tipos não relacionados nesse subitem. No item 1.2, fala que as máquinas similares são aquelas com funções e riscos equivalentes aos das prensas, englobando os martelos de queda, martelos pneumáticos, marteletes, dobradeiras, recalcadoras, guilhotinas, tesouras e cisalhadoras, prensas de compressão e de modelagens, dispositivos hidráulicos e pneumáticos, endireitadeiras, prensas enfardadeiras e outras máquinas similares não relacionadas nesse item. No item 1.3, fala-se sobre as ferramentas, onde diz que a ferramental, estampos ou matrizes são elementos fixados no martelo e na mesa de prensas e similares, com função de corte ou função de materiais, podendo incorporar os sistemas de alimentação ou extração relacionados no subitem próximo, que é o subitem 1.4, que fala que sistemas de alimentação ou extração são meios utilizados para introduzir a matéria-prima e retirar a peça processada da matriz. E podem ser manuais, por gaveta, por bandeja rotativa ou tambor de revólver, por gravidade, qualquer que seja o meio de extração, por mão mecânica, por transportador ou robótica, também contínuos, os alimentadores automáticos e outros sistemas não relacionados nesse subitem. Para que você possa assimilar essas informações, essas gamas de informações com o equipamento em questão, a figura a seguir irá mostrar as partes físicas que compõem a prensa. Na figura em questão, apresentamos o exemplo de uma prensa mecânica, excêntrica, de embreagem com destaque de suas partes principais. No item A nós temos o martelo,
No ponto B, nós temos a mesa. No ponto C, nós temos o pedal de acionamento. E no ponto D, nós temos o volante de transmissão de movimento. É importante ressaltar que tanto as prensas quanto os equipamentos similares têm ampla utilização na indústria mecânica. Assim, citaremos alguns exemplos básicos das suas aplicações. Temos a prensa hidráulica para conformação de chapas, como por exemplo, a parte externa das portas de geladeiras. Nós temos as prensas mecânicas para fabricação de componentes de contatos elétricos de interruptores. Temos também os martelos de queda utilizados em operação de forjamento em conformação mecânica. Temos as guilhotinas para corte de chapas em oficinas que trabalham com chapas de metal. Temos as prensas de compactação de latinhas de alumínio em empresas de reciclagem. As prensas necessitam de um sistema de comando eficiente para que possam operar com exatidão e objetividade. O comando está relacionado com o meio de início ao interromper o ciclo de processo de prensagem. Descida e subida do martelo de punção, variando em função do tipo de equipamento, devendo ser observado alguns itens do anexo 8 da NR12, conforme destacaremos a seguir. No item 4.1, as prensas mecânicas excêntricas com freio ou embreagens pneumático, as prensas pneumáticas e suas respectivos similares devem ser comandados por válvulas de segurança específica com fluxo cruzado, monitoramento dinâmico e livre de pressão residual. No item 4.2, nós vemos que as prensas mecânicas excêntricas com freio ou embreagens hidráulicos e seus respectivos similares devem ser comandados por sistemas de segurança composto por válvulas em redundância com monitoramento dinâmico. Além desses sistemas de comandos eficientes para fazerem a prensa operar corretamente, é necessário haver também um dispositivo de parada de emergência caso haja alguma eventual anomalia ou mesmo algum risco inerente de acidente com trabalhadores. De acordo com o item 5.1 do anexo 8 da mesma norma, da norma NR12, as prensas e similares devem possuir dispositivos de parada de emergência que garantam a parada segura do movimento da máquina ou equipamento, conforme os itens 12.56 e 12.63 e seus subitens. Para dar continuidade ao aprendizado, vejamos mais alguns itens do anexo 8 dessa norma 12. No item 5.2 fala que o sistema de parada de emergência da prensa deve ser preparado para interligação com o sistema de parada de emergência de equipamentos periféricos, tais como desbobinadores, endireitadores e alimentadores, de modo que o acionamento do dispositivo de parada de emergência de qualquer um dos equipamentos provoque a parada imediata de todos os demais. Na 5.3 fala que, quando utilizados comandos bimanuais, conectáveis por plug ou tomadas removíveis, que contenham botão de parada de emergência, deve haver também dispositivo de parada de emergência no painel ou no corpo da máquina. No 5.4 fala que, havendo vários comandos bimanuais para acionamento de uma prensa ou similar, devem ser ligados de modo a garantir o funcionamento adequado do botão de parada de emergência de cada um deles, nos termos dessa norma. Todo cuidado e procedimentos são poucos para a prevenção de acidentes. Assim, é necessário um cuidado muito grande com o martelo ou a punção da prensa, partes que realizam movimento alternativos lineares, sendo esta parte responsável por um grande número de acidentes, que resultam em mutilação das partes do operador, principalmente das mãos.
O anexo 8 da NR12 apresenta também alguns itens muito importantes relativos ao monitoramento de posição do martelo, que no caso, no item 6.1 fala que nas prensas mecânicas excêntricas com freio ou embreagem similares, com zona de prensagem não enclausuradas, ou cujas ferramentas não sejam fechadas, a posição do martelo deve ser monitorada por sinais elétricos produzidos por equipamentos acoplados mecanicamente ao eixo da máquina. No item 6.2 fala que nas prensas hidráulicas, pneumáticas e similares, com zona de prensagem não enclausurados ou cuja ferramenta não seja fechada, a posição do martelo deve ser monitorada. No 6.3 fala que as prensas em que não seja possível garantir a parada segura do martelo em função da sua velocidade e do tempo de resposta da máquina, não é permitido o uso de cortina de luz para proteção da zona de prensagem, ficando dispensada a exigência do subitem 6.1 do mesmo anexo, devendo a zona de prensagem ser protegida com proteção fixa ou móvel com intertravamento com bloqueio, de acordo com o item 12.38 e 12.55 dessa mesma norma 12. Além dos cuidados com a posição do martelo, outra parte de suma importância são os pedais de acionamento. Os pedais de acionamento do ciclo de trabalho da prensa, os quais são acionados por um dos pés do operador, ainda são muito utilizados na indústria. No entanto, seu uso deve ser observado, ao proposto no anexo 8. Vejamos alguns dos itens. No 7.1, nós vemos que as prensas e similares que possuem zona de prensagem ou de trabalho enclausurada ou utilizam somente ferramentas fechadas, podem ser acionadas por pedal, com atuação elétrica, pneumática ou hidráulica, não sendo permitido o uso de pedais com atuação mecânica ou alavancas. No 7.2 nós vemos que os pedais de acionamento devem permitir o uso somente por uma única direção e por um pé, devendo ser protegidos para evitar seu acionamento acidental. Assim, caros alunos, com todos esses conteúdos, nós chegamos ao final da nossa quarta e na nossa última aula. Espero que tenham compreendido as informações passadas e obtido entendimento da importância de um profissional da área da segurança do trabalho. Mais uma vez informo que esses momentos destinados a essas aulas são para expor resumidamente o conteúdo da nossa disciplina Princípio de Tecnologia Industrial. Em nossa sala virtual há um fórum, a Tira Dúvidas, para cada uma das aulas, onde tem como objetivo a interação entre o professor, os tutores e você, caro cursista, para expormos as nossas ideias e opiniões sobre a nossa disciplina e também a segurança como um todo. Peço a você que estudem a nossa apostila para obter cada vez mais conhecimento e embasamento, para se tornar um excelente profissional. Desejo a você excelentes estudos e um excelente também e grandioso sucesso em sua vida profissional. Um muito obrigado e até a próxima.